Oi, oi. Vamos lá. Eu vou decidir gravar para vocês a preparação do meu bolo de aniversário desse ano, de 2024, e optei em fazer uma geleia de frutas amarelas. Eu tava assistindo os vídeos da Jana e aí ela postou falando sobre essa geleia que ficou uma delícia, uma combinação muito boa com o brigadeiro de ninho. E eu fui testar. Falei, bom, já que meu aniversário tá chegando, tá próximo, e eu queria comer alguma coisa diferente, né, do que sempre o chocolate ali, o brigadeiro. Eu queria algo diferente. E eu falei, bom, vou fazer esse recheio, esse sabor tropical, né, que é um recheio mais leve, mais tropical. E aí eu comecei fazendo o quê? Cortando o abacaxi. O abacaxi eu descasquei, né? No dia anterior, já tava descascado aí. E aí, aqui o maracujá e a manga, que eu vou cortar aqui junto com vocês. Já vou antecipar a combinação do sabor do abacaxi com a manga e com o maracujá é muito boa. Eu não imaginava que ficava tão gostoso assim. Quando eu fiz e meio que pensei assim, será que vai ficar legal? Será que vai combinar mesmo? Mas eu me surpreendeu demais o sabor. Aí vou tirar toda a polpa e vou começar a fazer o preparo. A geleia é a coisa mais simples. Eu coloquei um pouco mais, todos os ingredientes, eu pesei aproximadamente, eu acredito que ficou o de maracujá, se eu não esqueci, né? Ficou 77 gramas. A manga, eu acho que foi 100 e o abacaxi também foi 100 gramas que eu pesei. Tava tentando mostrar pra vocês, mas como não tem um tripé, então ficou meio complicado pra aparecer. Ah, e aí eu coloquei essa quantidade, né, desses ingredientes numa panela e coloquei água e umas 3 colheres de açúcar para não ficar tão doce, que eu queria mais o azedinho. E coloquei para cozinhar.
Aí, ó, essa é a parte já da geleia, né, que eu vou colocar ainda no fogo. Fica aí, ficou desse jeito. Esse foi o peso. Eu não consegui lembrar se eu tarei a balança. Eu acho que eu não tarei. E aí também não ficou válido pra mim. Eu acabei não pesando, não tirando certinho. Eu ia tentar anotar tudo, porém não consegui. Aí ó, a baguncinha que ficou. Eu já tinha colocado açúcar, levei pro fogo e vou limpar aqui a bagunça que fica, né? A primeira louça de 4 lavagens de louça que eu fiz nesse dia, nessa montagem, na produção, né, desse meu bolinho. Ó, aí ela começou a ferver. Nossa, ela sobe um cheiro, essa geleia maravilhoso. A casa inteira fica cheirando. É uma delícia, muito gostoso mesmo. E aí eu coloquei ela pra cozinhar. Aí eu não havia colocado água. Porém, no meio do percurso eu achei interessante colocar água assim no cozimento. E eu vou fazer agora um brigadeiro que vai ser de ninho, né? Em ponto de recheio que eu preciso para combinar com a geleia. Eu tentei achar minha tesoura aí na hora, eu não achei a bendita. E ela tava em cima da mesa e eu não vi. Aí cortei o leite condensado, só que eu fiz errado. Eu coloquei o leite condensado e coloquei o creme de leite. E quem sabe, quando vai fazer ninho, recheio de ninho, precisa dissolver muito bem o ninho no leite condensado para ficar muito mais prático, para ficar melhor ali o resultado do seu brigadeiro. E aí, eu acabei fazendo errado. Eu fui me atentar depois, que eu falei, putz, eu fiz alguma coisa estranha aqui nesse recheio. E foi depois, gente, que eu prestei atenção. Eu tava pensando não sei no que, e já coloquei o creme de leite junto. E não cortem assim também, eu acho que é perigoso, né? Então não cortem assim. Depois eu achei a tesoura, ó, e cortando assim, ó, o creme de leite deu mó trabalhinho pra sair. Ele não saiu com uma facilidade. Quando a gente corta com a tesoura, parece que ele sai todinho, inteiro, muito fácil pra sair, e aí também nem saiu tão fácil. Ó, o tempo todo quando eu faço assim com o braço, é que eu tô lavando a mão, que a torneira tá aqui do meu lado, tá? E aí, continuando, a Bonita aqui esqueceu, colocou o leite condensado, o leite ninho aí na frente do celular que tava gravando. Aí eu coloquei 2 colheres a primeira foi bem cheia, bem completona. E a segunda foi cheia também, mas não tão completa. Eu não pesei, tá? Aí agora eu vou dissolver, que foi aonde me deu um pouco de trabalho, pelo fato de já tá o leite condensado e o creme de leite tudo junto na panela. Aí é o que eu tinha comentado com vocês, tá vendo? Ficou ainda umas bolinhas, ele não dissolveu 100%. O certo era colocar só o leite condensado e o creme de leite depois, né? O leite condensado e o leite em pó e, por último, o creme de leite. Aí, levei pra panela, né? Deixei ali, a minha geleia já tava fervendo, ó. Ela ferve muito rápido, não sei. E aí eu achei que ela ficou bem seca e vi a necessidade de colocar água. Acreditava que só o abacaxi ele soltaria água, mas não. Eu tive que colocar água. Aí, ó, esse é o ponto já, tá próximo, né, do ponto do recheio que eu quero. Nesse momento a geleia ficou pronta. Eu coloquei, eu acho que aproximadamente, eu acho que foi uns 200 ou uns 150 ml de água na minha geleia, tá? Que eu achei que o abacaxi daria conta, né, e não deu. E aí, ó, o recheio chegou no ponto. Eu deixei ele num ponto bem cremoso. Ele começa a fazer a marcação em cima dele. Então, ele vai me dar estrutura, ele vai ser um recheio que ele não vai sair pra fora. O bolo que eu vou fazer é um bolo pequeno.
porque é só eu e o meu esposo, então não tem a necessidade de fazer algo tão grande. A minha família, ela mora longe, né? Mora no interior. E eu fiz isso mesmo, gente, pra poder meio celebrar, pra dar uma animada. Porque só quem sabe, né, que tem parente longe, que tem nessas datas assim comemorativas, sente falta, sabe? É bem complicadinho. E aí, como eu queria poder fazer isso e para tentar animar um pouco mesmo. Esse momento que eu terminei de fazer o recheio, eu coloquei ele nessa vasilha, nesse bolzinho para poder esfriar. E aí eu tentei misturar mais um pouco para tirar os gruminhos que ficou, porque eu já tinha feito errado. Não foi muito bom, não ficou muito legal, mas eu tentei aí, dei o meu melhor para ele ficar lisinho. Aí agora eu vou colocar o recheio, né, que me rendeu, a geleia, né, na verdade, o quanto ela me rendeu, e eu tô pesando. Mas é aquilo que eu falei pra vocês. Eu pesei e não anotei. Eu acabei esquecendo de anotar. Eu deixei o computador, a minha folha que eu tava anotando lá próxima do computador. E eu esquecia de pegar a folha pra poder anotar. E acabei fazendo, pesando, mas e eu pesava, pesava, pesava. E cadê o papel para anotar? Eu não anotava, meu povo. No final das contas, acabei pesando à toa. Ó, a geleia deu 293 gramas. Sobrou essa geleia, eu não coloquei toda no bolo para também não ficar muito exagerado, porque eu fiz a contenção com o brigadeiro. Agora, um take exato e certo de como fazer o brigadeiro correto. Aí eu decidi fazer um brigadeiro e eu ia dividir ele em um brigadeiro de ninho, uma base de ninho, e a outra eu iria saborizar de moranguinho, para ficar duas cores. Coloquei o leite condensado, tirei todo o leite condensado de dentro. Aqui onde eu moro, eu tô pagando R$ 5,60 numa caixinha de leite condensado. Quanto que tá aí na sua cidade? Me conta aqui embaixo pra mim poder saber se tá muito fora do que eu tenho aqui na minha cidade. E aí, a forma correta, até dei risada porque eu já tinha feito o outro errado, né? E aí, gente, eu já tava fazendo, eu usei a mesma panela, eu não peguei pra lavar, não tinha necessidade. Coloquei novamente o leite em pó e eu tô mostrando pra vocês, ó, que eu tô usando leite em pó mesmo, porque tem algumas pessoas que usam o composto lácteo. Me falaram que não tem diferença, porém eu nunca fiz o teste. E aí agora, ó, eu vou dissolver leite condensado no leite em pó, que vai ser o sucesso para ser feito um brigadeiro bonito, cremoso, sem nenhum tipo de gruminho. Aí tô mostrando pra vocês. A panela, gente, tava com essa sujeirinha. Na verdade, não é uma sujeira, né? Ela tava com excesso do brigadeiro que eu tinha feito anteriormente, que seria o recheio. E esse aí, nós íamos dar um ponto de brigadeiro de enrolar, que seriam os brigadeiros pra enfeitar ali a mesa, que eu queria tirar uma foto bonita com o bolo e fazer algo bem bacaninha. E aí, ó, dissolvi. Fica muito melhor fazer isso do que você misturar todos os ingredientes ao mesmo tempo. Agora presta atenção, olha a diferença. Eu tinha cortado primeiro com a faca, né? Olha com a tesoura. Eu consegui cortar e olha a facilidade que o creme de leite saiu de dentro da caixinha. Eu achei um absurdo isso, eu nunca tinha. Ó, caiu todo. E da primeira vez com a faca, o creme de leite não caía. Ele me deu um pouco de trabalho, sabe? Eu tive que apertar a caixinha e ele não. Ele caiu o bloco dele inteiro, completo. Não sei se juntou ar dentro da caixinha, mas muita diferença, né? E aí tô misturando sempre, eu misturo muito bem antes de levar pro fogo. Ah, o fogo que eu uso aqui, gente, ele não é um fogo alto, eu uso no médio para não queimar. Essa minha panela, ela tem um pouco do fundo grosso, mas por uma questão mesmo de segurança, eu sempre mantenho no fogo médio. Eu nunca coloquei em fogo alto não, tá? Aí, vamos lá. Aí, gente, era o meu recheio do bolo. Eu esqueci de colocar esse plástico, né? Algo em contato com o recheio, para não criar aquela película de como se fosse uma natinha, né? Uma película em cima do recheio. E aí eu fui correndo, aproveitei que o recheio ainda estava quente e coloquei esse plástico em cima do recheio, ó. E aí agora eu vou deixar ele descansar, quase que eu viro o recheio aqui para vocês. Agora sim, recheio certo.
pode esfriar à vontade, que não vai dar a película de nata aqui em cima. E aí eu achei que eu tinha mostrado o ponto do brigadeiro pra vocês e eu não mostrei. E sabe uma coisa que eu não gosto? De fazer duas receitas e dividir ela, ó. Fica com esses pontinhos branco. Mas esse brigadeiro, ó, como que eu saborizo ele? Com o pó de preparo pra sorvete. Eu coloco no brigadeiro, fica uma delícia. E agora eu vou fazer o bolo. Eu não sei se eu cheguei a comentar, eu acredito que não. É um bolo pequeno, é na forma de 11 centímetros. Eu peguei uma receita simples e básica do canal da Nick Silvério. É uma massa são poucas quantidades, né? Porque é uma forma bem pequena. Eu acredito que assim, gente, não precisava fazer um exagero de bolo, sendo que era só pra mim e pro meu esposo. E ainda uma parte que sobrou, eu congelei, porque é muita coisa pra nós dois. Então, eu optei em fazer um bolo pequeno. Se eu tivesse com a minha família, né? Com certeza eu teria feito um bolo grande e seria incrível ficar com os meus parentes, com a minha família, porque eu cresci junto com a minha família de sempre estar celebrando, sabe, aniversários e tudo mais. Meu marido não tinha isso. Ele não era de celebrar. Eles não tinham esse tipo de costume porque veio de um lugar bem diferente, né? Uma educação diferente. E já eu não. Eu sempre tive todos os aniversários, sempre era feita uma festinha surpresa. Às vezes nem era uma festa, era só o bolo para celebrar ali aquele momento, mas sempre tinha algo para ser celebrado, né? Aí eu fiz lá o que tava lá na receita, segui a receita à risca, gostei muito da massa. Eu acho que eu exagerei um pouco na baunilha, que eu coloquei uma colher de sopa. Na verdade, acho que foi uma colher de chá bem cheia, então ficou com um sabor bem intenso de baunilha. Eu gosto, então eu não vi esse problema nenhum em ter acrescentado toda essa baunilha. Aí, ó, corrigindo, foi uma colher de chá. Eu acredito que foi uma colher bem cheia, porque ficou com bastante sabor, mas é aquilo. Eu gostei e super faria novamente. Acrescentei todos os ingredientes e levei pro forno. Agora vamos lá. Eu deixei esse forno meu em 180 graus, só a parte de baixo pra assar. Assim que eu vi que tava assado, eu coloquei pra dourar a parte de cima. Aí, coloquei o bolo, dei aquela ajeitada e levei ele pro forno. Foi bem rápido, eu achei que ia demorar mais. E aí, ó, deixei 180 graus, tava ligado, né? Tava aquecendo o forno, então tava tanto a parte de cima e a parte de baixo, aí eu mudei só pra parte de baixo e o tempo ali rosdando. O bolinho vai crescer e ó, segunda loucinha do dia pra lavar.
E eu que jurava que eu tinha gravado cortando no nivelador o meu bolo. E não, gente, eu não cortei no nivelador. Ele ficou desse jeito. E aí, ó, o topinho eu tirei e aproveitei aqueles 3 discos de massa. Ó, a massa bem fofinha, ela tava até fazendo barulhinho, mas não deu pra ouvir muito bem, tá? E aí, agora a gente vai prensar o bolo. Eu vou fazer uma calda de leite condensado e água filtrada. Eu não falei pra vocês, mas esse bolinho eu fiz ele no domingo, eu prensei ele e já decorei ele também no domingo, que seria na segunda-feira, dia 9, e aí eu ia sair pra trabalhar. Então, quando eu chegasse já tava tudo bonitinho, tudo perfeitinho. Coloquei, ó, a água filtrada, tá? E agora eu vou misturar. Fiz uma medida de 2 medidas de leite condensado para 4 de água, tá? E agora partimos para a prensagem desse bolinho. Coloquei, gente, eu tentei novamente pesar tudo, sabe, para manter um padrão ali de quando eu cortasse, eu queria ver todas as camadas certinha, a camada do bolo, a camada dos recheios. Só que no meio do caminho a minha balança, ela desligou, eu não prestei atenção nisso, então eu perdi tanto a pesagem do recheio quanto da geleia. E aí eu não consegui ter as exatas específicas que eu queria, que eu gostaria de ter. Porém, eu fiz um recheio inteiro, né? De um creme de leite para um leite condensado pro recheio do bolo. Eu não usei ele completo, tá? E a geleia, ela também sobrou uma quantidade. Ó, eu tô mostrando pra vocês o recheio. Olha que bonito que fica. E aí, ó, ele tá com as pelotinhas. Porque eu não dissolvi corretamente o leite condensado com o leite em pó, né? Eu fiz lá, misturei já o leite condensado com o creme de leite, coloquei o leite em pó, então não fica tão perfeito. E aí, olha que ficou incrível. Eu coloquei o recheio numa manga de confeitar para fazer a aplicação, para ficar bonitinho. Que o meu interesse era ver as camadas perfeitas e corretas ali. Só que a balança não me ajudou. Eu já tinha umedecido a primeira camada, coloquei uma contenção, né, para não destruir o bolinho, por mais que era pequeno, mas eu acredito que precise sim, né, porque é uma geleia, é mais mole. E aí coloquei e tava pesando perfeitamente. E coloquei uma nova camada do brigadeiro. Gente, gravar com uma mão e colocar o recheio deu um pouco de trabalho, então eu não consegui gravar 100% essa parte. Coloquei a segunda camada, né, da massa, arreguei com aquela nossa calda e fui fazer novamente. Barreirinha de contenção com o recheio. Olha, o recheio ficou bem cremoso. Eu fiz ele e deixei ele em temperatura ambiente. Ele chegou na temperatura ambiente no... Não coloquei na geladeira, ele não ficou refrigerado, ele ficou fora da geladeira. E olha o quanto ele ficou cremoso. Gente, ficou surreal essa geleia. Eu já falei, eu acho que umas 5, 6 vezes isso aqui, né? Mas ficou surreal essa geleia. Se for feio, é que o meu bolo era um bolo mini, né, gente? Vamos levar essa consideração aí. Mas se fosse num bolo grande, eu acredito que vai fazer muito sucesso, muito gostoso. E eu mudaria uma coisa. Eu acho que eu trituraria as sementinhas do maracujá. Eu achei que não ficou tão bacana, sabe, mastigar a sementinha. Meu marido não gostou dessa parte da sementinha, então ele preferiu tirar toda. Quando ele vai comer, ele tira a semente.
Gente, eu tentei dar uma acertada recheio, sabe? Que o gosto ficasse por cima, né? O recheio e a geleia ficasse tampadinha ali embaixo. E fui tentando. A minha espátula, ela tava um pouco molhada, que eu já tinha usado ela. E aí eu fui tentar tampar ali pra não sair. Ficou desse jeito, ficou reto. Era o que eu queria, era um recheio retinho. E aí eu vou colocar a última camada da massa. Então foi 3 discos de massa e 2 camadinhas de recheio. Aí coloquei a última camada da massa, dei aquela leve prensadinha, né, pra aderir a massa ao recheio e vou molhar esse último disco de massa. Aí eu vou prensar, né, o bolo e vou deixar ele... Eu deixei ele no congelador em torno de umas 4 horas. E aí depois eu desci ele do congelador pra parte de baixo. Então, quando eu peguei ele pra mexer, pra fazer confeitar ele ainda tava congelado. E aí, já tava de noite, gente, escuro já. Eu peguei pra bolear os brigadeiros que eu fiz. Na verdade, eu fiz uma massa e dividi ela em 2. Então, ela ficou uma quantidade bem pouca. Ó, tirei o papel, olha como o brigadeiro saiu limpinho, sem nada de brigadeiro colado. Ele tava no ponto correto. E aí, eu fui pesar. Gente, da mesma forma. Eu não tinha onde colocar o celular que ficasse com uma imagem mais perfeita. Mas eu gostaria muito de ter gravado esse processo, de ter, mostrar pra vocês que é uma coisa simples, mas que é bacana ser feito, né? Aniversário eu acho que tem que ter, sim, uma comemoração. E aí eu fui boleando, eu fui pesando. Eu pesei 3 tamanhos diferentes. Eu pesei um de 20 gramas, eu pesei um de 6 a 5 gramas, que eu queria fazer 2 sabores, e eu pesei os de 15 gramas. Como todos eles iam ser feito passado no leite em pó, então não tinha como eu mudar muito os valores. E aí o de 5 e 6 gramas foi para misturar com o brigadeiro de moranguinho e fazer ninho com morango, né? E o morango tradicional, que depois eu vou pesar, e esse aí seria o ninho com Nutella. Porém, a cabeçuda aqui não se atentou que não tinha Nutella em casa. E aí eu não fiz porque eu não ia sair. Como eu havia falado, eu trabalhei na segunda-feira. Então eu já estava tentando antecipar, né, tudo no domingo. Então eu não teria essa preocupação na segunda-feira. E aí quando eu vi que não tinha Nutella, eu já tinha feito os brigadeiros, já tinha pesado, então não tinha como voltar atrás. Então eu acabei terminando de fazer meus brigadeirinhos. Eles ficaram muito gostoso mesmo, bem cremoso. Nem parece que assim não teve o tempo de descanso, porém é uma metade de uma massa, né? Porque cada um ficou com sabor, então é metade de uma massa. Então, para uma produção maior, tem sim que ter o tempo lá de descanso corretamente. Pesei eles, fui pesando, cada um com o seu peso. Fui fazendo uma divisão ali na bacinha que eu tava separando. Na verdade, é um isoporzinho, que ele é muito bom. Ele não gruda, sabe? Quando você coloca o brigadeiro. Então, pra pesar brigadeiro, eu gosto muito de ter esses isoporzinhos. Depois eu vou mostrar pra vocês na próxima imagem qual é esse isopor, tá? Terminei de pesar os brigadeiros de ninho, agora vamos pro de moranguinho. Também, ó, ponto correto, o plástico saiu inteiro, limpo. Descarto ali o plástico e vou começar a pesagem. Também fiz no mesmo esquema. Pesei de 20 gramas, pesei de 15 gramas e pesei uns de 5, 6 gramas para fazer o casadinho. Ali eu tava colocando um pouquinho de manteiga na luva, né, pra enrolar ele, ó. E ele sai perfeitamente. Olha o ponto desse brigadeiro. É incrível, é muito delicioso. Se vocês tiverem aí o pó para sorvete, faz o teste. Mas é assim, você vai colocar no brigadeiro, depois que o brigadeiro chegou no ponto e não está mais com o fogo ligado. Porque se você colocar ele no brigadeiro quente, ele vai talhar seu brigadeiro. Não vai prestar, tá? Então tem que ter atenção nesse ponto aí, caso você queira repetir
essa minha ideia de usar o pó saborizante de sorvete no brigadeiro. Eu já tentei com outros sabores, não ficou legal, tá? Esse de morango fica muito bom, os outros eu não gostei. Aí agora eu vou continuando, né, pesando. E aí eu tava muito em dúvida do tamanho da pesagem. Gente, essa luva que eu comprei é péssima. Ela fica sobrando nos dedos. Nossa, é horrível. Mas é a que eu tenho aqui, é a que eu tô usando. Esse é o isopor que eu tô usando. Ele é muito bom pra quando você pesa os brigadeiros, deixar ali, ou até mesmo congelar. E aí agora eu vou fazer os confeitos do brigadeiro. Tanto o de moranguinho quanto o brigadeiro de ninho, eu vou passar no leite em pó, por uma opção minha mesmo, tá? Vou soltar aí as forminhas. Ai, gente, essa luva tava me dando um ranço no coração. Eu acho que eu tirei, depois eu coloquei de novo, porque eu havia esquecido de separar as forminhas. Essas forminhas que eu tenho em casa também é de uma marca péssima, porque elas abriram todinha, e depois eu fiquei com raiva. Teve uns que eu tirei da forminha, teve outros que eu mantive na forminha. Não gostei. E aí, eu fui passando pela peneira, né? Pra tirar todo o excesso, o brigadeiro não ficar cheio de excesso de leite em pó, que não fica agradável tanto para ver, e dava uma última boleada ali, se eu via a necessidade de bolear o brigadeiro. E fui colocando nas forminhas. Esse fiz o processo dos 2 brigadeiros, tanto o leite em pó, o de ninho, quanto o brigadeiro de moranguinho. E aí, eu coloquei, ó, todos eles na caixinha, mas eu achei que eles estavam feios. E aí eu lembrei que eu tinha esse modelador da Blue Star, e aí fui fazer os brigadeiros. Eu acredito que se tiver desmoldante e passar, o brigadeiro ele sai com um pouco mais de facilidade. Mas ele fica muito, muito perfeitinho, o brigadeiro desse jeito. Fica muito lindo. E aí eu optei em tirar dessa forminha que tava, ela era uma forminha melhor. Pro desenho, pro molde que eu fiz de florzinha, né, desses, acho que é margarida, se eu não me engano, nessa forminha que eu tinha colocado, não dava certo. Ai, gente, eu sou apaixonada por esse modelinho de florzinha. E aí, pra esse modelinho não dava certo mais, né? Essa forminha dos brigadeiros. Então, eu tive que pegar outra forminha de brigadeiro pra poder colocar uma maiorzinha e ficar perfeito o encaixe. Olha a perfeição que fica dos brigadeiros. Eu acho ele muito lindo mesmo. Esse efeito que tem, nossa, é perfeito. E assim ficou os brigadeirinhos. Aqui eu já tinha colocado eles em outras forminha para brigadeiro, tanto que não tinha para todos, alguns ficou fora. Porém, como eu queria tirar apenas foto, tava válido, né? E eu sou muito apaixonada nas coisas que eu faço. Eu fico babando assim, falando: Meu Deus, que dom, que maravilha. E realmente eu acho que é um dom, é uma maravilha poder fazer algo tão bonito e tão gostoso ao mesmo tempo, né? E agora eu parti pro bolinho. Bati o chantilly, hidratei. Nossa, esse bolo, ele me deu um pouquinho de trabalho pra tirar de dentro dessa forminha. E olha que é uma forma pequena. Eu tive que chamar o meu marido pra me ajudar, porque eu não tava conseguindo soltar esse bolo. E aí ele veio, e aí conforme ele tava tirando, então eu achei melhor ficar gravando, né? E aí eu fui também tentar ajudar, mas não consegui. E eu acredito que deva ter pegado o ar, não sei. Mas eu tava num medo desse bolo desmoronar nesse momento que vocês não têm ideia. Isso que era um bolo pequeno. Mas como eu não tenho tanta prática ainda assim, né, em bolos, eu fiquei assustada. E aí, com muita paciência, muita tranquilidade, porque o meu coração já tava achando que ele ia desmoronar. E parece que ele ia desmoronar mesmo. Mas não, o recheio tava bem estruturado, ele não desmoronou. Tanto que eu bati o chantilly e não hidratei. E aí eu tive que hidratar, então ele ficou ali em cima da mesa ali, da parte onde eu tava confeitando, ele ficou ali paradinho, quietinho e não se moveu. Apesar de ter dado todo esse trabalho pra soltar, eu não sei se foi alguma pressão que pegou, ele soltou perfeitamente, ó, ficou bonitinho. Eu achei a coisa mais linda desse mundo. E aí, eu já tinha passado uma primeira cobertura, né, no bolo. E aí, eu vim passando uma segunda. Eu coloquei um bico. Eu acredito que é um bico
Ele é um bico sem nada de enfeite, é um bico simples, para poder distribuir numa segunda camada de chantilly e poder fazer a finalização que eu gostaria. Eu tava com os planos para esse bolinho, um vintage cake, que tá super em alta esse assunto. E aí eu achei que eu tava conseguindo filmar. E quando eu vi, eu já não tava mais conseguindo filmar, porque o celular já não parava mais quieto, eu tava ansiosa para finalizar o bolo. E aí eu comecei a terminar de colocar, né, o chantilly necessário, e eu alisei esse bolo tanto, mas tanto. Eu não tenho uma bailarina profissional, a minha bailarina é uma bailarina simples. Eu comprei essa bailarina pela internet, só basicamente para poder fazer esse bolo. Só fazer esse bolo não, né? Porque eu gostaria de ter uma bailarina para fazer esse bolo. Então eu fui lá e comprei essa bailarina pelo Mercado Livre. E aí era a minha vontade poder confeitar um bolo. Então fui lá, coloquei todo o chantilly necessário. Esse chantilly, ele é muito gostoso mesmo. Eu acho que eu já falei aqui, mas eu vou repetir de novo. Foi o Amélia Supreme que eu usei. Hidratei ele somente com leite condensado e eu bati ele com ninho. Então ele é um chantininho, né? Ele fica com um pouquinho de sabor. E aí eu peguei essa espátula para alisar e esse bolo não ficava tão liso quanto eu queria. Mas foi. Eu mantive a calma, a paciência, porque até mesmo era a primeira vez que eu estava utilizando uma bailarina. E eu estava bem perdida. As outras vezes que eu fiz um bolo, eu usei bailarina, aquela improvisada, sabe? Com um prato do micro-ondas. E essa era a primeira vez que eu estava com um prato giratório, uma bailarina. Então, era algo que eu queria muito poder fazer. E por isso que é um dos motivos que eu quis gravar esse vídeo aqui. Poder filmar todos os processos, até mesmo para ficar de inspiração para outras pessoas que às vezes está começando, fica meio assim na dúvida. Eu também tô começando, eu também fico muito na dúvida do que fazer e do que não fazer. E esse momento eu acho que foi um momento maravilhoso do dia. Já tava de noite, já tava escuro, eu já tava cansada, mas foi muito bacana. Eu alisei esse bolo, eu acho que mais ou menos 40, 50 minutos, porque eu queria que ele ficasse bem lisinho, bem perfeitinho. Então, demorou muito esse processo. Eu gostaria de ter filmado todo ele, mas ele ia ficar muito extenso. Ficou assim o meu bolinho. Eu usei vários bicos, é o estilo vintage cake, alisei, coloquei umas fitas de cetim para dar um charme a mais. Se você gostou de me acompanhar e ver como foi essa montagem, todo esse processo, deixa o like e deixa uma mensagem aqui embaixo, eu vou gostar de saber.